Ele falou, Sandro, tu tá se formando agora, né? Aí eu falei, sim, olha, eu vou arrumar aí um cargo cargo comissionado para você, tá? Tu vai receber um saláriozinho bom, na época acho que era por torno de R$ 1.000, e tu vai ser nomeado diário oficial, tu vai ter um cargo aqui de chefe de serviço. Beleza. Aí, dito e feito, fui nomeado, meu nome saiu lá no diário oficial, e com essa brincadeira eu fiquei até... Fala galera, seja muito bem-vindo a mais um vídeo do DivulgaCast. Se você é novo aqui, não deixe de se inscrever no nosso canal, deixe o seu like nesse vídeo aqui. Esse vídeo aqui vai trazer muitos insights positivos para você. E hoje no vídeo recebemos ele, Sandro Rodrigues. Ele é advogado, trabalha junto com a Val, esposo da Val, né? Os dois têm um escritório de advocacia aqui em Campo Grande, na Zona Oeste. Sandro, seja muito bem-vindo. Obrigado pelo espaço, pela oportunidade aqui. Eu acho interessante o canal, porque a gente pode falar aqui da gente, né, e divulgar também o nosso trabalho. Sim. Né? E você também que é um empreendedor, você pode aqui procurar o nosso amigo Jonas, né, o Alex. Eles têm aqui esse estúdio aqui maravilhoso para te receber e para te dar oportunidade, né? Então, contando um pouco de mim, Jonas, a minha vida, desde pequeno, eu nunca passei dificuldade, tá? Nunca passei dificuldade. Meus pais sempre tiveram esse cuidado comigo, com a minha irmã. Eu tenho mais duas irmãs, né? Então a gente teve aquela vida sempre pautada de não passar dificuldade. Mas circunstâncias da vida ocorrem, né? Com o caminhar do tempo. E eu sempre tive boas escolas, informações também muito boas, uma família tranquila, que não era de muita briga. Então, assim, eu não trazia muita desilusão para mim, né? Mas chega um certo tempo da nossa vida que os nossos pais precisam deixar a gente voar sozinho. Sim. Né? Então, assim, começando do segundo grau em diante, eu cursei no Miésimo da Silva, né? O meu segundo grau, fiz técnico em administração, então eu já estava me preparando para ser um administrador. Quando, então, eu comecei a faculdade, né? Terminei o segundo grau, iniciei a faculdade e... Entrou na faculdade de advocacia? Não, na faculdade de administração. Iniciei fazendo administração e lá eu comecei a ver que as coisas não eram conforme eu pensava, né? E meu pai falava, olha, meu filho, até aqui eu pude te ajudar sem você passar dificuldade. Agora eu vejo que você já está crescido, está querendo usar roupa de marca, está querendo alçar voos mais altos, está querendo ter um carro, então agora é contigo. E eu vi que lá dentro, na faculdade de administração, para mim, tá, falando a minha opinião, não era legal. Eu não iria conseguir, até porque minha família não tinha empresas, não tinha uma oportunidade. Então, Seu meus pai e pais... sua mãe era funcionário público ou só tinha trabalho Não. mesmo? A minha mãe foi professora durante muito tempo, mas com a gravidez da minha irmã caçula, ela Sim. teve que deixar de lecionar porque a minha irmã nasceu com rubéola, né? Então ela nasceu com deficiência auditiva e por isso ela teve que dar toda a atenção para minha irmã. Sim. E ela não pôde mais então lecionar. Meu pai, ele foi carreteiro, digo foi porque ele já é falecido, foi motorista carreteiro, trabalhou em grandes empresas multinacionais dentro do Brasil, né? Uma delas é a White Martins, conhecida por muitos aí. Então ele se aposentou e continuou trabalhando, né? Para poder ele ter uma vida digna com ela. Sim. Até porque toda a vida foi trabalhando em prol de nos dar educação e de nos vestir bem. Vocês né? são quantos irmãos? Nós somos três, eu e mais duas irmãs. Né? Então, assim, ele conseguiu realizar esse sonho dele, de conseguir formar os seus filhos e encaminhar. Né? Então, assim, quando ele estava para os seus mais ou menos 54 anos, ele foi acometido de câncer no estômago e veio a falecer. Né? Então, daí a vida mudou completamente para minha mãe, para a gente também. Né? Então, assim, quando eu terminei o meu segundo grau, como eu falei, fui para a faculdade de administração e chegando lá vi que aquele campo não era um bom campo
para eu trilhar. E por muita orientação deles, eles disseram, meu filho, faça direito. Faça direito, isso era lá pelos idos de 1995, 96 mais ou menos, né? Foi quando eu terminei o segundo grau, que iniciei a faculdade. Fiz 6 meses só, o primeiro período de administração. E aí eu acolhi aí a sugestão deles, né? Peguei o conselho deles de fazer direito. E olha, foi o melhor caminho que eu fiz, tá? Vou dizer para você, o melhor caminho, porque naquela época os concursos públicos ainda eram fáceis, você podia, né, caminhar ali naquela certeza que você ia passar, embora os cursos, né, preparatórios eram presenciais, não tem a facilidade de hoje, e por ter essa facilidade de você estudar em casa hoje, online, a concorrência aumentou. Sim. Porque abriu porta para todos. Então, aqueles que não podem pagar, né, antes você pagava um curso caro, né, para ter essa aula presencial, hoje é igual para todo mundo. E como tem a concorrência, o valor do curso hoje preparatório é bem menor, reduzido. Bem reduzido. Então, isso abre muita concorrência, né? Então, partindo desse raciocínio, eu mirei, né, nessa sugestão deles de fazer o curso de Direito e concluí o curso de Direito. Só que, no meio da faculdade, surgiu uma certa dificuldade para pagar, que eu fiz a minha faculdade na Moacir Bastos. Sim. Né? Então, surgiu uma certa dificuldade. Nesse tempo de faculdade aí, teu pai ainda estava te ajudando a pagar a faculdade ou você já... Ele iniciou. Ele iniciou. Iniciou pagando a faculdade. Aí você estudava e trabalhava ou só estudava, né? Então, Jonas, eu vou contar para você o que aconteceu. No início da faculdade, eu fui escolhido, né? Participei de uma seleção daquele troca de placas que era do Detran. Antes era feito pelos próprios funcionários do Detran, né, ainda Francisco Bicalho, e o governador, não me lembro na época se era o Garotinho ou a Rosinha, eles queriam modificar esse sistema de monopólio, né, só com aquelas pessoas. Então, eles abriram a oportunidade para os universitários. A princípio era só pessoal da UERJ, mas aí entraram com uma ação popular que abriu para todos os universitários. E eu fiquei sabendo dessa oportunidade, eu me inscrevi, né, passei por uma seleção, fiz uma prova e fui escolhido lá. Então, eles falavam até que era o projeto Troca de Placa com uma nova cara, né, a cara dos universitários. Então, eu passei nessa seleção, vim trabalhar aqui no posto de Campo Grande, ali fica no Mendanha. Sim. E daí... o que eu ganhava lá, eu pagava a minha faculdade, né? Então aconteceu numa ocasião em que um grupo lá que começou também a querer ganhar vantagem e nós fomos então suspensos de trabalhar, até que o posto passasse por uma vistoria rigorosa e apurasse tudo e voltasse. Nesse período, meu caro, eu vou te falar, eu passei uma dificuldade, porque daí meu pai, ele já não podia mais estar me ajudando com a faculdade. E aí, o que ocorreu? Eu comecei a vender roupas. Isso, né? Você morava com seus pais ainda? Isso, morava com meus pais. Então, eu comecei a vender roupas, dei uma ida lá em Petrópolis, comprei umas roupinhas e aqui revendia. Mas, como fala, né? Tem gente que não tem um dom, né, para vender e para cobrar. Então, eu vendia... muito anotado no caderno, inclusive para amigos, e esses amigos, às vezes, no final não pagavam, né? Então, a dificuldade começou a aumentar aí. E eu me vendo nessa situação, eu resolvi, então, vender sanduíche natural na praia, sem vergonha alguma. E foi aí que eu vi muita gente também que conhecia da faculdade trabalhando lá. Tinha uma menina, inclusive, que vendia biquínis, e lá na faculdade ela tinha a fama de riquinha. Né? Tava lá, mas ela andava com um chapelão pendurado lá, todos os biquínis e tudo, eu achei até legal, né? Não é vergonha para ninguém você ter ali, desenvolver um empreendedorismo, né? Então eu vendia sanduíche natural, levava inclusive minha mãe gostava porque ficava pegando um solzinho lá enquanto eu trabalhava.
Então eu colocava o sanduíche natural com ela lá um bocado, um isopor, né, com gelo e as bebidas, e pegava um bocado também no isopor carregando e ia andar na areia. Eu andava às vezes, era do posto 10 até o 12, depois voltava e ia até o 8. Isso da Barra? É ali no Recreio, no Recreio dos Bandeirantes. E eu fiz muitas amizades. Naquela época, muitos camelôs de areia, né, acho que não era nem credenciado. Alguns tinham ali empresas que trabalhavam para outras pessoas, mas a maioria não era credenciada, não tinha aquele rigor de, você está andando no meu caminho, a partir de amanhã eu não quero te ver aqui. Não tinha isso, não. Ali era democrático. Cada um ia, levava seu produto ali para vender. Isso eu falo nos idos de 98, tá? Mais ou menos. 90, não, foi 97. E eu fiz muita amizade com um rapaz lá chamado até o Moreno do Coco. Ele dava aqueles gritos lá, ê, coco gelado! Então, eu até hoje lembro, às vezes, há pouco tempo eu fui na praia e o vi lá, cumprimentei a ele lembrou de mim. E meu pai, quando podia, também estava de folga, ele ia pra praia, a gente fazia aquele pagodinho na areia, né? E queimava até uma carninha lá com churrasco. Então, assim, a gente ficou bem conhecido ali naquele ponto. Você nasceu aqui em Campo Grande mesmo? Nasci em Campo Grande, na Juari, né? Então é isso, eu comecei ali a fazer o dinheiro para poder pagar minha faculdade e minha mãe também me ajudava, no que sentido? De ir lá na fila, ficar uma fila quilométrica, às vezes ficava o dia todo para ir no diretor financeiro da faculdade pedir um desconto, tá? Porque eu fiz inscrição para ter o Creduc, né, que antigamente era, acho que é o Creduc, e eu não conseguia, né, não conseguia, mas ela conseguiu o caminho de ir lá todo mês, né? Não, de 6 em 6 meses era por período, e pedir o desconto. E aí aquele desconto era concedido, eu pagava com 40% de desconto a faculdade. E o dinheiro que eu ganhava lá vendendo os meus sanduíches, eu inteirava ali para pagar, né? E aquilo ali foi uma novidade, uma experiência para mim, né? Sem contar que no decorrer da faculdade, quando eu estava cursando o meu 4º período, né, eu comecei mesmo a estudar sério, porque no início a gente fica se perguntando, por que eu vou estudar essa matéria? Filosofia, você fica estudando outras coisas lá, português, jurídico, entendeu? Então, você não se enquadra ainda dentro do que é o direito. Mas quando vem as matérias específicas, né, direito civil, processo civil, penal, processo penal, enfim, constitucional, a gente começa a ver que o teu rumo tá indo para o caminho certo. A tua mente vai formando, né, ali aquele profissional. Então, muitas pessoas não se viam também advogados, faziam, umas até pelo absurdo de falar, eu estou fazendo advocacia porque se eu cometer um crime eu vou para uma prisão especial, entendeu? Esse absurdo que às vezes as pessoas falavam. Mas eu vou te falar, até pouco tempo tinha, né, essa regalia de você ser formado, ter uma graduação e ter uma cela separada. Hoje em dia não tem mais isso, né? Não tem, né? Porque chamava lá o crime do colarinho branco, né? Sim. Então, hoje em dia você vê aí o que tem mais aí é gente com graduado sendo preso. Besteira. Então, tá super lotada lá. Isso é verdade. Os presídios, as celas aí, né? Mas, enfim, eu comecei, então, a ter essa mentalidade, né, de que eu precisava me formar, entendeu? Sair dali um profissional, um objetivo. E aí eu comecei a me destacar dentro da sala. Qualquer trabalho que passava, o meu grupo, todo mundo vinha. Deixa eu entrar no teu grupo. Aceitava, numa boa. Mas quem fazia o trabalho todo era eu. Sim. Quem fazia era eu, entendeu? Eu dava um nome ali para as pessoas, até porque quem estava aprendendo era eu, não esquentava a cabeça, né? Em troca disso, eu pedia para eles comprarem livros, né? Porque o trabalho eu precisava de ter conteúdo, mas não tinha dinheiro para comprar o livro, em troca disso eles me davam um livro. Né? Eu fui aumentando a minha biblioteca, tendo conhecimento, e me destacava. Às vezes, quando tinha arguição dentro de sala, os professores perguntavam, quem respondia era eu.
Entende? Então, assim, eu fiquei sendo como o CDF da turma, né? Quando concluímos a faculdade, antes de concluir, meu tio tinha um conhecido que trabalhava no Ministério das Comunicações, né, na delegacia regional aqui do Rio de Janeiro, e ele perguntou se ele não estava aceitando estagiário naquela ocasião. Ele falou, manda ele me dar o currículo aqui que eu vou apresentar, conversar com o chefe do departamento aqui, de repente ele consegue. Não deu outra, eu mandei meu currículo na semana seguinte, eu fui lá para fazer uma entrevista, ele gostou de mim, me deu a oportunidade e comecei a trabalhar no Ministério das Comunicações, recebendo uma ajuda de custo. Na época, acho que era R$200, era só de passagem mesmo. Sim. E então era no centro do Rio, né, na Avenida Rio Branco, 135, e eu fiquei ali. Com isso, fui me destacando lá também, né, o chefe de serviço, o Dr. Zaffer, lembro dele até hoje, muito bom. Ele me deu uma oportunidade. Ele falou, Sandro, tu tá se formando agora, né? Aí eu falei, sim, olha, eu vou arrumar aí um cargo cargo comissionado para você, tá? Tu vai receber um saláriozinho bom, na época acho que era por torno de R$1.000, e tu vai ser nomeado diário oficial, tu vai ter um cargo aqui de chefe de serviço. Beleza. Aí, dito e feito, fui nomeado, meu nome saiu lá no Diário Oficial, e com essa brincadeira eu fiquei até de 98, 2 anos. Aí, em 2000, foi criada a Anatel, né, Agência Nacional de Telecomunicações, já tinha feito ali uma amizade muito grande, o pessoal já gostava de mim, eu trabalhava com essas questões de rádio, né, analisando o processo de alteração contratual, compra e venda de rádio, infrações cometidas pelas rádios, dando parecer. O meu serviço ali era equiparado hoje como um de procurador, né? Procurador. Então, como a AGU não estava estruturada na época, eles precisavam de mão de obra. E aí criou-se a Anatel, né? O Marco Regulatório das Telecomunicações, em 2000, e o diretor regional da Anatel, junto com o delegado regional da Anatel, almoçando lá num almoço de confraternização, meu nome foi citado, porque esse chefe de serviço que eu tinha, o Dr. Zaffer, conversou com o chefe também lá desse departamento, e ele falou, não, pode ficar tranquilo, porque nós vamos precisar sim de mão de obra especializada. Como eu já estava, né, já alinhado com o que ia surgir, meu nome também foi para a Anatel, né? Mais uma vez, saiu lá publicado no Diário Oficial, e ali eu entrei com um salário maior, porque eu já fui contratado para trabalhar na subprocuradoria da Anatel, fazendo os mesmos trabalhos, mas agora não só com rádio, mas tudo que envolve telecomunicações. Nessa época você já era formado já? Aí eu já tinha sido formado, já tinha me formado e passado na ordem, né? Na prova da ordem. Que, por sinal, também não tive muitas dificuldades, como eu te falei, já vinha estudando, sim, fazendo trabalho. Então, quando eu me formei, colhei grau em 2000, fiz logo a prova da ordem, passei. Passou. E já estava empregado, já estava ali na Anatel, trabalhando na subprocuradoria. Muito bem. Fiquei mais ou menos até 2007. 7 anos na Anatel, né, sempre renovando, de ano em ano era renovado o meu contrato. E daí eu conheci Brasília, conheci Goiânia, São Paulo, tudo me especializando, né, fazendo cursos. E só com gente de renome, porque naquela época, quando a Anatel foi criada, então tudo era novo e a gente precisava saber muito de direito público, né? Direito administrativo, direito público, e eu colecionei muito material bom, tá? Tudo que era de telecomunicações, tudo que era de rádio, a gente sabia fazer ali, estava na ponta da língua. E era muito assediado. Advogados da Globo ligavam para mim, porque eu pegava muito processos deles de infração, aí conversava comigo, olha só,
pô, alivia aí, ó, na caneta, pô, tu sabe que isso daí não é para sempre, quando precisar você tem uma oportunidade aqui, é aquele canto da sereia, né? Que Sim, todo sim. mundo tem no serviço público. Então, aí aconteceu que chegou 2007, meu contrato não foi renovado, também não consegui passar, infelizmente, num concurso da Anatel, que houve, né? Não consegui passar. Também tentei algumas vezes fazer concurso para procurador federal da AGU, também não consegui passar. E eu estava vendo que a minha vida ali, eu tinha que mirar numa coisa, não podia abandonar. Sim. Então eu resolvi abrir um escritório, né, sozinho. Abri um escritório sozinho, comecei a trabalhar e eu não me especializei, tá? Meu grande erro foi não ter me especializado em uma área. Eu pegava ali, ela clínica geral, CTI. Se viesse alguma ação de direito do consumidor, eu pegava. Se viesse alguma ação de direito administrativo, caso de servidor que estava sendo punido, processo disciplinar, eu pegava. Então, enfim, isso começou a diminuir o meu espaço. Porque quando você pega uma coisa que você não é especializado, você tem que estudar para poder dar conta daquilo. Então, você não fazia por demanda, você fazia por casos, né, que acontecesse no teu escritório. E daí eu passei naquela situação, fazendo muitas, assim, fazendo essas ações, mas eu via que tinha um campo muito bom para a área do direito do consumidor, né? Até porque o Código do Consumidor ainda era relativamente novo, né? Tinha lá os seus 5 anos ainda, e muitas coisas aconteciam e as empresas às vezes praticavam de forma abusiva. E eu comecei a entrar com ações, né? Ação contra a SEDAI, contra supermercados, e aí foi aonde meu rendimento no escritório começou a aumentar. Daí eu percebi também que trabalhando sozinho não era um bom negócio. Que é muito trabalho, né? Muita demanda, né? Muita demanda. Porque você não é só ação, né? Você distribui ação e deixa que ela ocorre sozinha. Não. Você tem ação, tem audiência, você tem que falar no processo, né? Todos os atos que ocorrem ali, quando o juiz pede. Você, se não tiver uma sentença favorável, você tem que recorrer. Então é um recurso que você tem que fazer. E tudo isso sozinho não tem como, tá? E eu não tinha estagiário, era só eu. Eu que atendia, que preparava, eu que ia em audiências e nada. Ali você já começava a empreender, né? A sentir o gosto de empreender, de ter o seu próprio negócio e fazer girar, fazer acontecer, né? Exatamente. Como é que era feita a captação dos clientes? Então, a captação dos clientes era feita de boca mesmo. Às vezes, as pessoas me procuravam assim, não do nada. Ah, o senhor é advogado? Ah, tem um detalhe aí, eu esqueci aqui de contar. Nessa época, eu conheci a doutora Nancy. Doutora Nancy era uma advogada muito destacada aqui em Campo Grande. E ela me nomeou, né, me indicou meu nome também para ser delegado da parte disciplinar, né, da OAB aqui de Campo Grande. E eu tirava plantão no fórum uma vez por semana. E dali também surgiam muitas oportunidades da gente conhecer pessoas. E a gente tinha, eu me lembro nessa época, que tinha uma fila de pessoas que queriam ser atendidas para tirar dúvida ou até mesmo trazer causas, né, para o advogado pegar. Então, muitas das vezes ali eu pegava cliente dessa maneira, porque pessoas que iam procurando advogado, eu estava de plantão naquele dia, e aí por orientar a pessoa, depois eu era procurado, né? Então, dali eu fazia isso, também anunciava meu nomezinho lá como advogado correspondente para fazer audiência, né? Fui audiencista, e com essa de audiencista, eu trabalhei muito viajando, né? Porque eu peguei uma empresa lá de São Paulo, um escritório grande de São Paulo, que tinha muita reclamação aqui no Rio. Como a audiência naquela época era presencial, necessitava de um advogado.
Então eu pegava muitas ações. Às vezes por dia eu fazia 10 ações, né? 10 audiências, melhor dizendo. E eu viajava, às vezes tinha em Petrópolis, tinha em Barra Mansa, tinha Três Rios, e eu tinha um carrinho com gás, meu irmão, não queria saber. Então, Tudo quanto é lugar que tinha... tudo que eu tava lá, era requisitado, eram 3 empresas que esse escritório representava, né? Então eu era o advogado, assim, escolhido aqui do Rio de Janeiro, né? Sim. Então dali eu comecei a ver o meu capital aumentar um pouquinho, porque por audiência eu cobrava cerca de R$ 450. E quando era distante mesmo, assim, de municípios, né, distante para Três Rios, eu cobrava R$ 500 a R$ 600 por conta do combustível. Já tive casos de ir a Campos, né, de ter que dormir lá para poder voltar. Então era mais hospedagem, né, de hotel, enfim. Então aí, por mês, eu tirava em média ali uns R$ 4, R$ 5 mil naquela época, né? E isso no começo, assim, da carreira, na faculdade, no começo da faculdade. Você já almejava já esse cargo, essa valorização no mercado? Qual era a sua cabeça? Qual era a visão que você tinha de futuro? Faculdade? Eu nunca fui de fazer planejamento, não. Eu nunca fui de fazer planejamento, né? Até minha esposa, às vezes, me chama a atenção por isso, porque eu sou muito de viver o dia. Sim. Eu não sou muito de planejar, não. Mas Deus é muito bom comigo, que às vezes ele me dá, né? Ele me dá as coisas assim na minha frente, ó, vai aqui. Ou então pessoas que falam, faça isso. E eu vou e pego o conselho e faço, entendeu? Como meus pais me deram o conselho de ir para a carreira de direito. A minha esposa agora também, que chama muito a minha atenção, né, para eu poder me especializar numa área. E ano que vem aí vai vir uma surpresa, né? Vamos entrar na parte previdenciária de serviço público. Mas eu nunca tive o planejamento, tá? Nunca tive planejamento. Eu vou te falar, isso não é bom. Não aconselho a ninguém viver dessa forma sem planejamento. Você deve ter um planejamento na sua vida, né? Porque com planejamento você tem uma obra sabendo cada fase que você vai fazer, né? Que você vai fazer até a última etapa. Quando você não tem um planejamento, você vai vivendo na sorte, Sim. Né? E aí, graças a Deus, essa sorte eu tô tendo e Deus me abençoa todo dia, né? Então, assim, naquela época de fazendo audiência, consegui levantar um capital, aí eu conheci uma advogada, fiz uma parceria com ela na época, também nessas empresas, porque as coisas começaram a aumentar de tal forma que sozinho já não estava dando conta. Foi quando, então, eu comecei a recebi uma ligação de uma advogada de BH, perguntando se eu fazia ação trabalhista. Eu falei, doutora, eu ainda não fiz nenhuma audiência trabalhista não, mas não é impossível. Ela, então, olha só, eu vou deixar teu nome aqui, eu vou consultar outra pessoa. Se a pessoa disser para mim não, eu retorno a ligação para o senhor e a gente vai fechar um contrato com o senhor. Aí, Jonas, não deu uma hora, ela retornou para mim. Por isso que eu falo, ó, Deus me dá oportunidade a todo tempo. E ela me deu uma carteira de audiências lá para Itaguaí, para representar a Companhia Docas do Rio de Janeiro. Então, era exclusivo do Rio de Janeiro que fazia essas audiências aqui em Itaguaí. Então, as audiências tranquilas. Chegava ali, ó, não tem acordo, era só encaminhar para elas a ata da audiência. Se precisasse recorrer, elas mandavam o recurso, eu juntava lá no processo e mandava para elas. Comprei até um scanner de mão, porque era muita cópia. Sim. Às vezes, processo com 3, 4, 10 volumes, eu tinha que tirar muita cópia para elas e mandar, né? Então, foi assim. E na hora da sentença, era sempre favorável a Docas. E tinha um advogado que também era muito... ele era o único advogado que entrava contra a Companhia Docas, Dr. Paulo Patrício.
Eu vou chegar numa história interessante que você vai ver. Ele ficou de olho em mim por quê? Não é porque apenas eu tinha que juntar documentos ali no processo que eu ficaria de braços cruzados. Às vezes um argumento numa audiência faz a diferença, tá? Então ele via que eu atacava no calcanhar de Aquiles dele, tá? Eu ia em cima dali do ponto fraco das coisas. E aí ele foi e pediu para conversar comigo, me chamou para o almoço. Sim. Aí ele falou assim, você está satisfeito aí trabalhando com a companhia Docas? Eu falei, olha, satisfeito a gente tem que estar, né? Porque é o ganha-pão nosso, eles são honestos comigo, me pagam. Aí ele, pois é, olha, eu não quero te chamar para trabalhar comigo não, mas o dia que você precisar, você pode me procurar. Toma aqui o meu cartão, tá bom? Eu vejo que você é um advogado aplicado, você é um cara sério. Eu falei, tá bom, doutor Paulo. Aí ele chegou para mim e falou, apertou minha mão olhando nos meus olhos e falou, não esqueça que eu te falei, o dia que você precisar, pode contar comigo. Aí tá bom. Aí, rapaz, eu vou te falar, é uma coisa que acontece. Aí as audiências começaram a diminuir e eles lá vendo que eu estava mandando muitas cópias, entendeu? Tinha uma demanda muito grande, eles falaram, olha, a gente vai ter que reduzir o valor de audiência, vamos reduzir o valor de cópias. Aí, quer dizer, comecei a fazer o mesmo trabalho, mas com valor reduzido, ganhar menos. Aí sabe aquela coisa, aquela voz, né? Ó, se você precisar, você pode contar comigo, né? Eu não tinha obrigação de ficar com eles, tá? Trabalhando com eles. E eu falei, joguei honesto com eles, olha só, eu não dá mais, vamos ficar por aqui e eu quero estudar para concurso, tá? Então, fazendo audiência aqui vai me tirar toda a concentração e eu quero, então, ter um tempo para mim. E aí ela foi e falou, não, sem problema nenhum, sem problema algum. Aí passou um mês, eu falei, pô, eu não posso sair de uma para outra porque fica mal, né? Eu falei, mas meu coração por dentro tava assim, pô, vai lá, procura ele, procura ele. Aí eu deixei passar um mês. Aí isso era mais ou menos em outubro, mais ou menos novembro, final de novembro, início de janeiro de 2014, eu fui lá, conversei com ele, perguntei se ele poderia me receber, ele falou, não, pode, vamos almoçar de novo. Aí conversei com ele, expliquei a situação toda, ele falou, olha, aqui no meu escritório, eu tenho para mais de 5 mil processos, e a maioria tudo só contra a companhia Docas, tá? Nós temos processos aqui que é mais ou menos uma loteria, tá? Como são muitos funcionários, a gente entra com uma ação coletiva e quando sai uma sentença favorável, na hora da execução, às vezes a ação é de 1 milhão, 2 milhões, chega a 6 milhões de reais. Sim. Aí eu falei, mas isso é possível receber? Ele, eu estou desde 2012, tá? Com algumas ações aqui. A maioria está para sair agora. A demanda é muito grande. E lá no escritório só eu, as minhas secretárias, e eu estou precisando de um outro advogado para me dar um suporte. Tá? No caso, se você aceitar, eu te colocaria aqui, direto em Itaguaí, e eu ficaria lá no Rio, fazendo as ações, e quando fosse necessário, você ia lá para mim, lá para o centro também, para me dar uma mão. Aí eu falei, tá bom, posso pensar no caso? Ele, ó, fica à vontade, final de ano a gente só vai retornar em janeiro. Tá vendo essas caixas que estão aqui? Aí quando eu olhei assim, rapaz, era uma sala quase que cheia de panetones. Aí falou, olha, isso aqui tudo é para dar para os clientes. Os nossos clientes que são fiéis, que estão comigo aqui. E todo ano eu dou um presentinho para eles, é forma de um marketing, tá? Porque ele me fideliza e eu fidelizo ele também. Pode pegar ali, pega um para você. Quantos são da sua família? Pode pegar 3, vai lá. Aí eu falei, que isso, doutor Paulo? Não, pode ir lá. Vai lá, Feliz Natal, sucesso para você, tá bom? Estamos aqui. Aí quando deu janeiro, eu falei, doutor, posso falar com o senhor? Eu falei, pode. E aí, o que você resolveu?
Não, me dá essa oportunidade aí, eu vou ficar. Mas olha, meu nome não pode aparecer, tá? Porque eu, por uma questão de ética profissional, o senhor sabe muito bem, durante 6 meses eu não vou colocar o meu nome, não vou assinar. Ele, não, sem problema. Você vai fazer as peças aí, quem vai assinar sou eu, e vamos ver. Aí ele me aceitou como sócio dele no escritório, Sim. né? Aí dali, rapaz, eu vou te falar, foram 6 anos direto trabalhando com ele, e a minha vida deu uma guinada muito boa, tá? Ali foi quando eu comecei a conquistar coisas grandes. Eu consegui construir aquele prédio onde eu tenho hoje o meu escritório, a loja embaixo, reformei a casa, né? Tinha um apartamento lá no centro que eu morava de aluguel como ponto de apoio para ficar durante a semana, que eram muitas audiências cedo, às vezes tinha que chegar às 7h30 da manhã no centro. Então, para esse deslocamento daqui da Zona Oeste para lá era uma coisa horrível e eu não conseguia acordar de madrugada, então ficava estabelecido lá durante a semana. E foi também bom para minha família, porque depois, né, isso vamos trazer para cá, eu casei com a Val, e a Nessa gente, época que você começou a trabalhar com ele, você já era casado com a Val, ou não? então, já era casado com a Aham. Val, já era casado, né? Já era casado com a Val. E a Val, nessa época aí, ela estava fazendo faculdade. Ela voltou a fazer a faculdade dela, né? Que tinha trancado durante um período lá. Estava fazendo direito. E eu já estava ali, então, trabalhando com ele. Ele confiava muito em mim. Pô, resolveu deixar o escritório comigo. Aí ele falou, olha, eu vou fazer... Eu tô vendo outras coisas aqui, você vai ficar responsável com o escritório, tá? Qualquer coisa você, pô, me chama, me pede ajuda aí. Então, enfim, resumo da história. Hoje, ele é um grande empreendedor lá é Fortaleza, que tem Jericoacoara, aqui a praia é lá. Fortaleza. Então, Fortaleza. Ele é um grande empreendedor lá, ele faz transfer, né, do aeroporto lá para aquelas praias turísticas. Ele fez uma amizade e uma parceria com o pessoal de lá, entendeu? Ele tem negócio também em Portugal. E foi justamente nessa época, porque ele é um homem de visão. Aí entra naquela parte de planejamento, né? Ele planejava tudo que fazia, Sim. né? Então ele se planejou porque estava em mente, ainda lá para votação, aquela reforma trabalhista, né? Onde modificou toda a história da justiça do trabalho. Então, em 2015, mais ou menos, foi onde muitos escritórios do Rio, muitos escritórios grandes mesmo, de um por andar inteiro da Avenida Rio Branco ali, a gente sabe, fechou as portas, né? Então, teve uma redução drástica dessa parte trabalhista. E você pode me perguntar, como é que terminou a sociedade de vocês? Foi justamente nisso, reduziu, né, o número de ações trabalhistas e o gasto era muito. Então ele conversou comigo, ele sabia que eu já estava construindo aqui o meu escritório em Campo Grande e ele falou, Sandro, olha só, eu gosto muito de você, não me leve a mal, mas a gente aqui, como trabalha com planejamento, a gente vai ter que separar. Você vai voar sozinho e eu vou dar os meus voos também por aqui, tá? Aí ele falou assim, ó, dos processos que estão entrando aqui, ainda vou acertar contigo durante 3 meses. Como eu era sócio dele, me dava 10% de tudo que entrava. Sim. Então, ele cumpriu com essa promessa dele. E nessa época também, aí foi a única vez que eu planejei em abrir uma cafeteria. Abri a cafeteria, peguei parte das minhas economias ali, né, e abri essa cafeteria, cheirinho bom. Mas, por infelicidade, veio essa pandemia, né? A pandemia. Aí, aquele negócio, tudo reduzido, tinha recém-aberto, inaugurado lá a cafeteria. Quando a gente inaugurou a cafeteria, tinha uma clientela boa, entendeu, da época, mas quando veio, reduziu e quando começou... Fechou tudo. Quando começou a voltar, os clientes já não eram o mesmo, então como outros comércios
estavam investindo na parte de delivery e a gente não era voltado para delivery, era ali pessoalmente, né? Tinha que sentar na mesinha, era uma coisa bem bate-papo, né? Muito a moda antiga. Então, nós tivemos que fechar. Aí isso aí foi antes do cumprimento do contrato, nós tivemos que estudar detalhadamente esse contrato para poder não acarretar uma quebra de contrato, né? Por nós, sem pagamento de multa. Nós descobrimos ali brechas dentro desse contrato que poderíamos sair sem pagar a tal multa, mas tivemos que ficar 6 meses ainda, né, cumprindo aquele contrato, como se fosse um aviso prévio. Era tipo uma franquia? Franquia, era uma franquia. E daí nós conseguimos nos livrar dessa franquia e nesse período a Val, né, se formou, se especializou na parte de previdenciário, direito previdenciário, fez 2 pós-graduações, né? Então, assim, ela por planejar e ser obstinada no que faz, sim, ela avançou, me ultrapassou, né, 1000 anos à minha frente, entendeu? Então, ela com essa visão, ela está abrindo o caminho, está desbravando os caminhos e me colocando dentro do planejamento dela, né, na parte do direito. Então, assim, é uma excelente advogada. Todo o suporte que precisa no escritório, né, da parte de contestação, ela faz todas as iniciais. E eu fico no suporte, na retaguarda de contestação, na réplica, recursos, pela experiência já adquirida, né? Sim. Sustentação oral. Quem faz lá, a maioria das vezes, sou eu também, quando precisa. Então, assim, eu dou um suporte para ela, coloco ela para avançar na frente, né? Sim. E nós estamos abrindo aí, se Deus quiser, ano que vem, o RPPS, é o Regime Previdenciário da Previdência Social, que é a parte de servidores públicos, né? Então, ela falou, você vai ficar à frente disso e eu vou ficar na parte do regime geral. Porque assim, quando eu ouço a tua história, eu vejo que as coisas foram tudo caminhando para que você realmente ficasse mais na segurança, né? Eu acho que... Sim. Quando a gente coloca assim, fosse fazer uma pergunta, você acredita em sorte ou propósito? Olha, como eu sou cristão, né? Nós somos cristãos, a minha família, eu não vou dizer que foi sorte, tá? Tudo é um propósito. Porque às vezes sinceramente, eu acordo desesperado, mas eu coloco meu coração em Deus, tá? E eu acredito, eu tenho fé que Deus proverá, Ele provém em tudo que a gente precisa. Essa tua fé desde o início ou você se converteu depois? Como é que foi a tua conversão para o Evangelho? Tá, eu me converti mesmo, né, de verdade, porque eu era católico, vim de uma família católica, e a gente frequentava a igreja só aos domingos, tá? Não era muito praticante como muitos católicos são. Sim. Mas eu tinha aquela fé, que acreditava em Deus, mas ainda não o conhecia de verdade, né? Não conhecia pelos milagres que ele era capaz de fazer, o sobrenatural. Então, depois que eu me converti, que eu conheci a Val, nós começamos a frequentar a mesma igreja lá que nós somos hoje, a Wesleyana de Campo Grande, eu comecei a experimentar coisas novas, tá? Então eu digo para você, é propósito, não é sorte. Pelo começo da história, que muitas vezes a pessoa pode ouvir a tua história e vai entender assim, cara, o cara teve muita sorte. Só que assim, eu acho que não foi sorte, eu acho que teve um tempero ali, que eu falo que é o tempero do empreendedor, que todo empreendedor tem que ter, que é o network. Sim. Eu acho que pela tua história, você sempre foi bem relacionado com as pessoas. E essa abertura começou a abrir portas para você. Com certeza. Né? Foi uma indicação aqui, uma indicação ali. E você começou a galgar o teu espaço, começou a crescer cada vez mais. E isso é até hoje, né? Pelo pouco que você falou aqui, que eu vejo é isso. Eu acho que você já estava pronto, estava preparado, só que pela a tua conversa, o teu network com outros profissionais foram abrindo portas para você
conseguir ter o espaço. Isso é uma questão que você tocou agora, que eu até tinha esquecido de falar, né? Eu conheci nessa caminhada toda, lá na Anatel, eu conheci um procurador federal, ele veio da Fazenda Nacional, Dr. Roberto Amorelli, Carlos Roberto Amorelli. Tenho muito apreço por ele, foi um cara que me deixou muito, assim, ligado nas coisas. E ele falava muito para mim, Sandro, se você quiser vencer na vida, você tem que ter network. Aí eu falei, pô, o que é network? Eu vou te explicar o que é network. São conhecimentos, pessoas que estão acima de você ou no teu nível, que tem portas abertas para você entrar. Aí eu falei, tá. Agora eu me liguei no que é network. Aí, em muitas reuniões que a gente tinha, né, final de expediente, aí ele se encontrava lá, a gente se encontrava com os juízes, né, defensores públicos, e era tudo voltado para aquele métier, né, que ele tava fazendo ali. Era um caso difícil de solucionar, aí o juiz dava uma sugestão, entendeu? Então, assim, as coisas iam acontecendo, e eu estava junto com eles. E eu me lembro que um professor meu falava, se vocês quiserem ser um daqueles, estejam com eles, entendeu? Porque, no mínimo, você será igual. Sim. Você pode também ser superior a eles. Então, essa questão do network é muito importante. E eu sou uma pessoa assim que eu gosto muito de conversar, entendeu? Sou uma pessoa tranquila. Quando o assunto, eu não consigo acompanhar aquele assunto, às vezes eu vou estudar o que se trata aquele assunto para num próximo encontro, oportunidade eu estar ali também alimentando aquele assunto. Então eu sou muito de pegar as coisas também no ar, né? E isso me ajudou bastante, tá? Me ajudou bastante. E eu caminhando hoje no direito, eu vejo que o direito é uma coisa muito boa. Você modifica a vida de uma pessoa, sim, né? Você pode tirar uma pessoa de um lugar para outro, assim, com o teu serviço, né? Com o teu trabalho, teu empenho. Então eu vejo que o direito é um caminho, né? Um ramo que você consegue modificar muito a vida da pessoa. O direito que aquela pessoa, às vezes, nem pensa que tem, né? Mas ela tem o direito e a gente corre atrás, entendeu? A gente com fundamento. E o advogado, a importância do advogado para o direito é muito grande, é igual o juiz. Na verdade, o advogado ele é mais do que o juiz, porque ele pode ir além do que o pedido dele, o que ele faz numa petição, entendeu? Que o juiz deve se limitar, o advogado pode ir além. O advogado é que faz a jurisprudência, não é o juiz. Porque o juiz julga. Tá mais ali para julgar e ver as duas partes, né? Isso aí. Então, assim, o advogado, ele transcende aquilo do pedido dele. Porque ele faz jurisprudência, ele abre portas para outras pessoas também terem o direito dela reconhecido. E aí, o que faz o tribunal? De tanto ter aquela jurisprudência, né, que foi o advogado que fez, aquilo vira súmula. E aí chega no Supremo, por coisas repetitivas, ele vira uma súmula vinculante. Já chega lá, já é aprovado. Já é aprovado, e todas as ações que surgem aqui na sua origem, né, elas têm que obedecer aquele comando que já foi entendido e pacificado pelos tribunais superiores. Então, hoje a gente vive num mundo assim. Se você tem uma ação que já se tornou uma jurisprudência, né, por recursos repetitivos, você tem que se vincular a eles. Sim. Muitas das vezes, hoje a gente está lidando com ações que você propõe uma ação, daqui a pouco vem uma contestação alegando uma preliminar de que esse recurso aqui é repetitivo, se enquadra num tema tal, ele deve ficar suspenso até uma resolução lá no Tribunal Superior. Então você tem que ficar com a tua ação paradinha, aí aguardando uma solução superior, entendeu? Então, a realidade nossa do advogado é essa, né? Então,
A parte previdenciária tem muito isso, mas também a gente pode tramitar muito na área administrativa. A área administrativa ali é tranquila. Sim. Ela não está vinculada muito a essas questões, né, de tribunais de recursos repetitivos. Isso é mais na parte judiciária. Pô, que bacana. Então vocês podem ver, né, pela história dele, que eu vi pessoalmente aqui, que o network ele é importantíssimo em qualquer área, em qualquer meio, né? Eu acho que você tem que aprender a se relacionar com as pessoas, né? Tem que procurar meios também de melhorar a questão da sua comunicação, enfim, se relacionar. Eu acho que o relacionamento abre portas, né? Com certeza. Eu acho que é isso, né, que a Divulga faz aqui. Eu acho que realmente abre portas para as pessoas realmente se conectar com esse mundo digital. Eu acho que todo profissional tem que estar nesse mundo digital, tem que saber se comunicar melhor. Eu acho que eu sempre falo, as pessoas começam a se conectar com você através da sua história. Então, assim, o DivulgaCast, ele abre a oportunidade para as pessoas contar a história de vida delas, né? Que talvez seja a única oportunidade da vida que a pessoa vai ter de contar a história da vida dela, que vai motivar outras pessoas, enfim. Às vezes você não sabe o que... Eu não sei, por exemplo, a história do meu pai. Eu sou órfão de pai e mãe, então nunca tive a oportunidade de sentar com nenhum dos dois para saber a história de vida deles. E é uma coisa que eu quero já deixar para meu filho, e saber das histórias, dos perrengues que eu passei, enfim, ter a motivação dele. Pô, meu pai passou por isso, meu pai fez isso, fez aquilo, e ele conseguiu. Então essa história de vida que eu quero deixar para meu filho, e o DivulgaCast abre também esse aspas aqui para outros profissionais da área, né? Como foi a Val, como foi o caso do Sandro e de vários outros profissionais. Então, assim, muito bacana. Hoje eu aprendi mais um pouco também, que eu acho que tem que ter essa resiliência, essa persistência, e principalmente tem que ter o network, tem que se conectar com as pessoas certas, né? Tem que ter essa intuição, que às vezes, assim, realmente, meu coração manda eu fazer isso. Vai dar tudo certo? Não, não vai. Às vezes vai dar errado. No caso da cafeteria, deu errado. Mas existe uma história, um contexto por trás. Sim, foi uma experiência. Foi uma experiência. E muitas das vezes essa experiência aí, pô, não, eu tenho que ficar aqui, eu tenho que focar aqui. É verdade. O negócio tem que crescer para cá. E foi aí que vocês começaram a criar o prédio, o escritório de vocês. Então, daqui a pouco pode ser uma filial, entendeu? Pode aumentar para 3, 4, 5 advogados lá na mesma instituição de vocês. Então, assim, são planos futuros que só Deus vai saber e vai direcionar vocês no caminho certo a seguir. Exatamente. Né? E tem que ter, cara, esse discernimento, essa sensibilidade para ouvir os conselhos de Deus, né? É verdade. Na época, né, passadas ali, eu caminhava sozinho. Agora eu caminho com Deus. E com isso, eu acredito que com Deus nunca é impossível, né? Porque você tem Ele ali te guiando, né? Te dando luz, pensamento e a oração, né? Como eu persistente. Fácil não é. Nunca vai ser fácil, nunca vai ser tranquilo, favorável. Você não vai ter todos os recursos possíveis disponíveis, mas existe uma coisa que é muito maior do que tudo isso, cara. É a fé. É você acreditar, colocar o primeiro passo e seguindo em frente, né? Eu acho que isso aí é o mais importante, né? Sim. Então, já está chegando já no final do nosso episódio. Espero que você tenha gostado, né, do que você ouviu. Espero que você tenha tirado também insights positivos desse nosso bate-papo aqui. Agora eu passo a palavra para o Sandro para ele poder fazer as considerações finais e finalizar mais um episódio do nosso podcast. Isso aí, Jonas. Eu agradeço aqui pelo espaço, tá? Pela oportunidade. É muito importante a gente estar falando sobre nós, dando até esse testemunho, né, de como tudo foi, a importância de você persistir, dessa resiliência, porque na vida é uma frequência. Ora você está em cima, ora está embaixo, mas nunca esquecendo de que Deus está contigo, né? Então, deixa essa dica aí, né, para você também que está empreendendo e que você também que é um estudante, iniciante do direito, nunca desista. Tudo tem as suas dificuldades, né? Mas você deve persistir. A persistência abre caminhos, né? Então nós não devemos desistir, jamais, tá? Então, mais uma vez aí, agradeço a oportunidade, tá bom?
e deixo aí esse recado. Então é isso, galera. Hoje, finalizando mais um episódio aqui. Espero que você tenha gostado. Se você não deu o seu like nesse vídeo, dá o like, fortalece aí o DivulgaCast, que estamos crescendo, estamos evoluindo e gostaríamos de contar muitas histórias ainda. Então, se você é um profissional também, quer contar a sua história, tem uma história de superação, uma história que vai motivar outras pessoas, entre em contato com a gente. A gente quer ouvir a sua história, você vai ter o seu momento aqui também, é gratuito, você não paga nada. Você está pagando alguma coisa, Sandra? Não. É gratuito, você não paga nada e motiva outras pessoas, né? Deixa, cara, deixa. Se você tiver alguma coisa para fazer nessa vida, deixa um testemunho, deixa um legado de vida para a sua próxima geração. Isso faz total diferença, tá? Então, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo com outras pessoas, deixe o seu like e espero você no próximo programa. Um grande abraço.